Oi, aqui é o Cauã Andrade do Colégio Marista Champagnat de Taguatinga e hoje eu vou falar sobre essa parte, essa reta final dos módulos da PUC, né? Dando continuidade ao que eu já falei no último capítulo de, desses módulos da PUC, né? Então, o primeiro módulo faz referência sobre os mercados de renda fixa. E eu vou aproveitar a estrutura que foi dada logo na introdução do módulo para explicar de forma resumida e mais didática sobre o que é a renda fixa em si. Mas vamos falar um pouco sobre o que são, no geral, no que no geral se trata esse mercado, né? Então esse mercado vai se tratar sobre títulos anexados à inflação. Então pode ser tanto feito por uma empresa, mas geralmente é feito pelo governo. Então emite diversos títulos e esses podem ser muito bem usados por assim, pessoas, tanto tanto moderadas quanto conservadoras, porque são títulos de esses títulos são de pouquíssimo risco, por causa que tem grande previsibilidade. E logo eu já vou explicar por quê. Enfim, sobre a estrutura eu já falei mais ou menos, então eu vou falar sobre a formação de preço, tá? Então essa formação de preço se dá justamente por causa da variação de bens, né? Então essa variação da inflação, já que esse título é anexado a ela, vai gerar o lucro, né? Por isso que é tão previsível. E vamos explicar mais ou menos como é que isso funciona. Então, a gente tem uma empresa X, ou governo, né? Daí ele emite uma nota. E dessa nota aí que vem a emissão da grana. E essas notas, é elas que dão uma série de garantias e garantem essa previsibilidade que eu já falei muitas vezes aqui, porque é a parte mais importante sobre esse mercado. E por fim, o que pode causar inconsistências, né, riscos, são a liquidez, porque muitos desses títulos têm um prazo determinado, e as oscilações dessas taxas de juros, justamente pela essa emissão de notas que é gerada tipo assim, que é anexada à inflação, tem? Então são pequenos riscos aí, né? Mas eles, como eu já disse várias vezes, já dei muita ênfase, eles são bem previsíveis como eles vão acontecer, né? O próximo módulo, eles falam sobre o mercado de ações, que talvez seja um mercado mais conhecido aí pelos consumidores no geral, né? Então, o mercado de ações ele já tem um risco bem maior se for comparado aos títulos de renda fixa, né? Até porque são rendas variáveis. Então, a gente vai ter uma renda meio que indeterminada, né? E como que funciona uma ação? Uma ação é basicamente uma pequena parcela do empresa. Para ser tipo assim, para ser mais específico, é a menor parcela possível dela, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a Petrobras e a gente vai ter a ação da PET 12, né? Que é a ação da Petrobras. E essa ação, ela dá uma série de garantias, como a gente já falou em modos anteriores, né? Mas ela ela não chega a ser um título, ela é mais imprevisível, justamente porque ela é uma parcela da empresa. Então, basicamente é isso. Essas ações elas estão muito anexadas ao mercado de capitais. O mercado de capitais é justamente o que trabalha com essas ações, né? Eu falei na ordem invertida. É, enfim, é isso. Outra coisa que eu acho que é importante falar sobre as ações é que elas podem ser primárias ou secundárias. Então, pode ser ações emitidas por empresa ou ações negociadas entre os próprios investidores. É isso. Por fim, mais ou menos importante, a gente pode falar sobre o fundo de investimentos e os produtos e serviços anexados, né? Então, bem curtinho, então vai ser simples de falar. Os fundos de investimentos, eu vou explicar como foi explicado logo na introdução do módulo. Os fundos de investimentos, basicamente, eles se dão como se fossem condomínios. Então vai ter um gestor ali que seria meio que o meio que o síndico, sei lá, e daí que ele vai gerir o capital dele nesses investimentos, onde a gente vai ter vários investidores, obviamente, que, que vão contribuir assim para a geração de lucros, né? Então é como se formasse uma comunidade. Esses condomínios eles podem ser abertos ou fechados.
se fechados, eles vão ter um prazo determinado até que seja entregado La Plata, e o aberto, o investidor ali ele pode exigir cotas ali para ir recebendo dinheiro em partes, né? E por fim eu vou falar sobre os produtos e serviços gerados. E para falar sobre produtos e serviços, porque a gente tem uma imensidão deles, eu preferi focar um pouco mais na parte sobre o perfil consumidor. Porque a maioria a forma que as pessoas vão utilizar esses produtos vão depender do seu perfil. E pesquisando um pouco sobre, a gente tem três tipos de perfil de investidor: o conservador, o moderado e arrojado. Para uma pessoa ter uma carteira, algo que declare que ela é investidor, ela tem que fazer esse exame psicológico ali do perfil investidor, que é bem simples, pode ser feito ali, é, pode ser feito em vários sites da internet, né? E, enfim, o investidor conservador é aquele que prefere ter lucro, não perder o dinheiro, mesmo que demore muito e que não gere grandes lucros, né? Então, um exemplo mais óbvio de investimento assim conservador é a poupança. A poupança é uma forma de guardar dinheiro, gera uma certa taxa de juros, mesmo que bem pouca, mas é que a garantia dela é quase 100% de retorno, né? Então, para a poupança não ter retorno, o Estado basicamente tem que falir, né? E mesmo assim ele tem que retornar alguma coisa, por lei. O moderado. A gente vai ter o cara que é entre o conservador e o arrojado. Então a gente pode falar um pouco, o cara já começa a investir em LCI, LCA, que são letras cambiais agrícolas, imobiliárias, debêntures, que são coisas que têm um certo risco, mas que não apresentam enormes riscos como as ações, né? Que são para investidores mais arrojados, que prezam lucro mesmo que percam sua grana. Então, basicamente, são produtos e serviços, então é bem no geral, então é basicamente a poupança, os capitais, a forma de investimento ali. E é isso.